Mas será que jejuamos todo esse tempo de forma errada realmente quanto ao tempo do jejum? Fique conosco até o final desse vídeo e nós responderemos essa pergunta. Vamos dar mais uma passeada pelos pais da igreja, porque tem muita informação valiosa. Irineu de Lyon, pai do segundo século, ele nos informa que na semana da Páscoa os cristãos tinham o costume de jejuar 1, 2, 3 dias para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Temos também Justino Marte, ele fala algo interessante acerca do batismo. Sim, os candidatos ao batismo, eles voluntariamente jejuavam alguns dias ou no dia da cerimônia. A comunidade cristã também jejuava, onde o objetivo era que houvesse o mover do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a ministração dos dons do Espírito Santo sobre a vida daquele que estava tomando esta tão importante decisão, que era descer as águas batismais, sendo assim integrante do corpo de Cristo. Tertuliano, pai da igreja do século III, ele nos escreve algo acerca do jejum, que o jejum fortalece o espírito e enfraquece a carne, ratificando aí um dos papéis importantes do jejum na nossa vida espiritual. Agostinho de Hipona, pai da igreja, ele fala que o jejum limpa a alma, levanta a mente, apaga o fogo da luxúria e reacende aí o desejo pelo real serviço no reino de Deus. Então nós temos muitas informações acerca dos pais da igreja, acerca desta prática tão importante. Mas e o tempo de jejum? Qual que é realmente o tempo correto do jejum bíblico? Não existe um tempo correto. Acerca disso, Martinho Lutero escreve: Deus não deixa um tempo determinado, Deus não deixa nada escrito acerca do tempo determinado, mas ele deixa o indivíduo decidi-lo como, de que forma irá fazer. E é bem verdade isso, não temos um tempo definido acerca do jejum, isso varia de acordo com a intenção, de acordo com a ocasião que o candidato ao jejum irá fazer. Temos alguns exemplos de tempo na Bíblia Sagrada. Por exemplo, temos exemplos de tempo onde o jejum ele iniciava pela manhã e certo horário da manhã e foi até certo horário da tarde, como é o caso descrito lá em Juízes, no capítulo 20 e no versículo 26. Temos também um caso que nós encontramos lá em 2 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 12, onde nós temos a lamentação da morte, sobre a morte de Saul e sobre a morte de Jonatas, a partir de Davi. Temos também a descrição de um dia de jejum, que é o dia da expiação, um dia consagrado ao Senhor, e esse jejum era de 24 horas. Podemos contemplar também na Bíblia Sagrada 3 dias de jejum, que é o jejum de Ester, quando ela intercede pelo povo diante do rei Assuero, lá no capítulo 4, no versículo 16. Podemos também contemplar o jejum de 7 dias, lá em 1 Samuel, no capítulo 31, versículo 13, após os habitantes de Jabes de Gileade sepultarem os ossos queimados de Saul e de Jonatas. Podemos contemplar também jejum de 14 dias, onde nós vemos um jejum involuntário de Paulo e dos que com eles estavam no navio em meio à grande tempestade, onde eles foram afugentados e eles tiveram que se envolver ali naquela tempestade e não foi possível se alimentar, onde para que salvassem a embarcação jogaram muitos materiais ao mar, inclusive boa parte da alimentação. Temos também o jejum de Daniel, o famoso jejum de Daniel de 21 dias, onde Daniel jejuma em favor de Jerusalém, lá no capítulo 10 do seu livro e no versículo 3. E temos os jejuns mais intensos, que mais adiante nós vamos tratar detalhadamente, que é o jejum de Moisés, que é o jejum de Elias e que é o jejum de Jesus, que são jejuns aí de 40 dias. Mas temos também informações valiosas e voltamos aos pais da igreja. Tertuliano descreve um jejum fracionado, e ele chama isso de semijejúnia. Esse jejum ele se inicia pelo período da manhã, se iniciava, e ele ia até às 15 horas da tarde.
Então não é um jejum de 4 horas e não é um jejum de 12 horas. E esse jejum nós estamos falando entre os cristãos, entre a comunidade cristã, ou seja, nem sempre o jejum era de 12 ou de 24 horas. Justino Marte ele fala de jejuns mais longos, né? E esses jejuns mais longos seriam antes do batismo, mas isso dependia muito da comunidade ou da liderança que incentivava acerca daquele jejum. Nós encontramos também na cultura judaica jejuns diferenciados, por exemplo, na data de Yom Kippur, aonde eles ficam 25 horas de jejum. Na data que eles relembram o luto pela destruição de Jerusalém, também eles ficam 25 horas de jejum. São jejuns que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Mas algo interessante que nos é informado a partir de um dos pais da igreja, Basílio de Cesareia, lá do século IV. Ele nos deixa um alerta acerca dessa prática tão importante, onde ele vai nos dizer: não exagere ao ponto de prejudicar o corpo. O objetivo não é destruí-lo, e sim dominá-lo. Ele também dizia que o jejum não é só deixar de comer, mas envolve controlar a língua, envolve não praticar o pecado e praticar a justiça. Temos também a revelação de um dos pais da igreja que ele vai dizer: o verdadeiro jejum não é apenas deixar de comer, mas deixar de devorar o seu irmão, ou seja, de prejudicar o seu próprio irmão. Então o jejum, ele pode ser sim acompanhado da abstinência de alimentos, da abstinência de líquidos, mas ele tem que ser acompanhado de total devoção espiritual, devoção emocional, aonde aquele que está jejuando, ele vai meditar na palavra de Deus, ele vai meditar acerca daquilo que Deus é e daquilo que sempre foi, daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus ainda vai fazer na sua casa, na sua família.